Olá pessoal, vamos continuar o nosso caderno de inteligência artificial e desta feita vamos estudar uma coisa chamada engenharia do conhecimento. A engenharia do conhecimento é uma área que surgiu nos anos de 1970, uma área de estudos e que objetivava o desenvolvimento de técnicas para a construção de sistemas baseados em conhecimentos ou sistemas especialistas. A engenharia do conhecimento tinha por objetivo principalmente a construção de bases de conhecimento para que pudessem ser usados nesses relativos sistemas. Então, continuando ainda dentro do assunto lógica, nós trabalharemos agora com um exemplo prático da utilização da engenharia do conhecimento para formalizar em lógica de primeira ordem cláusulas e sentenças relativas a um problema específico, a fim de ilustrar a aplicabilidade do que nós vimos até o momento. Então, vamos começar agora a estudar a engenharia do conhecimento. A engenharia do conhecimento, por definição, é a arte da construção de bases de conhecimento a partir de estratégias específicas de aquisição e de formalização do mesmo. Existem muitos livros sobre o assunto, então você pode ficar à vontade para pesquisar no Google algum livro que possa te interessar sobre o assunto. Basicamente, a engenharia do conhecimento, ela cria um processo de codificação de conhecimento em lógica de primeira ordem. Esse processo é dividido em 6 ou 7 etapas, como você queira. Então, a primeira etapa seria a identificação da tarefa que você vai realizar, ou seja, do domínio de competência da sua tarefa. Se você vai trabalhar com eletrônica, engenharia civil, medicina, educação, seja o que for, você tem que identificar essa tarefa perfeitamente. A segunda etapa é a reunião do conhecimento relevante a respeito do assunto. A terceira etapa é a definição do vocabulário, dos predicados, das funções e das constantes que farão parte da sua base de conhecimento. A etapa 4 é a codificação do conhecimento geral sobre o domínio. A etapa 5 é a codificação da descrição de uma instância específica do problema. A etapa 6, que pode ser dividida em etapas 6 e 7, é a era dos testes e do debug, como existe também na engenharia de software. Na etapa de identificação da tarefa, nós deveremos ser capazes de dizer quais são as questões que a base de conhecimento será capaz de responder. Por exemplo, se tratar de uma base de conhecimento médico, essa base poderá ser capaz de responder que tipo de tratamento um paciente deve ser submetido, que tipo de doença ele tem e assim por diante. A seguir, nós deveremos determinar que tipos de fatos estarão disponíveis para que essas perguntas possam ser respondidas. Quais são as entradas do sistema, né? A seguir, deveremos verificar qual o nível de detalhamento das respostas. Esse nível de detalhamento chega a descrever completamente o estado do ambiente ou também a melhoração a realizar. Veja só, no caso do UMPUS, por exemplo, nós poderíamos dizer para o agente que no espaço existem tais e tais poços e que o poço está em tais e tais lugares, que o UMPUS está em tal lugar e que o ouro está em tal lugar. Agora, quanto à decisão de fazer, de caminhar na direção do ouro ou de agir para destruir o UMPUS, essa decisão deve ser deixada para o agente. Ou então, em uma segunda opção, nós poderíamos dizer para o agente que a melhor opção para ele é exatamente se deslocar à direita, à esquerda, acima e abaixo. Nós podemos deixar para o agente decidir qual ação tomar, a partir das informações inferidas a partir da nossa base de conhecimento, ou nós podemos dizer ao agente, até mesmo, qual a melhor ação realizar. A IA costumeiramente avisa ao agente qual é a melhor ação a tomar, porque a IA tende a automatizar todo o processo até a etapa final. No entanto, ainda não deixa de ser uma ferramenta de suporte à decisão, e assim sendo, ela poderá também dizer como é que está o ambiente e esperar que o agente tome a sua decisão. Cada informação que deve ser dada deve ter um nível de detalhes. Que nível de detalhes é esse? É uma coisa que nós também devemos determinar. Então, onde estão os poços, onde está o UMPUS,
quanto tempo ele está lá, até mesmo informações desnecessárias muitas vezes podem ser dadas, desde que espera-se que no futuro essas informações possam ser úteis. A seguir também existe um conhecimento adicional, que deve ser formalizado para que se possa ligar as respostas aos fatos básicos. Então, muitas vezes existem conhecimentos outros que não são relacionados propriamente à base de conhecimento, mas que você precisa também colocar para que ela funcione. Por exemplo, que são números naturais, que os números naturais são sequenciais, que o 2 é sucessor de 1. Existe muita coisa que nós achamos que é nosso conhecimento do dia a dia, do senso comum, mas que sem ele, muitas vezes, a base de conhecimento não funcionaria, porque é a partir dele que algumas axiomas ou pressupostos ou regras da base podem estar se baseando ou funcionando a partir dessas definições básicas. A pessoa que é encarregada de formalizar em lógica um determinado assunto, um campo de conhecimento, uma área de conhecimento, com vistas a um projeto de automatização de um processo de raciocínio, é chamado de engenheiro do conhecimento. O engenheiro do conhecimento pode, eventualmente, ser também o especialista no assunto. Então, nada impede que um médico, um engenheiro ou coisa desse tipo possa atuar, além de especialista, como especialista do domínio, também como engenheiro do conhecimento. Isso vai diminuir a carga de trabalho do engenheiro do conhecimento, se ele próprio for especialista. Por quê? Porque há uma grande dificuldade em se estudar uma área de conhecimento e se tornar especialista nessa área. Fala-se que muitas vezes nós precisamos de até 10.000 horas para se tornar conhecedor, especialista, competente numa área de conhecimento. E o engenheiro do conhecimento que vai formalizar tudo isso em lógica de primeira ordem, ele tem que saber com o que está trabalhando. E, portanto, ele vai acabar se transformando também num especialista naquele conhecimento. Bom, a seguir, o engenheiro deve determinar categoricamente qual é o escopo do conhecimento a ser formalizado e como as coisas realmente funcionam. Nesse caso, ele vai ter que confrontar a teoria com a prática. Muitas vezes, o especialista diz que age de uma forma, ou seja, ele fala teoricamente como é que ele age, mas na prática ele age de outra forma. O que nos interessa é a prática, muitas vezes, e não a teoria. Interessa como realmente ele faz o processo, como realmente ele raciocina, e não como ele diz que raciocina, como ele acha, como ele pensa que raciocina. Então, teoria e prática devem ser confrontados para verificar se ambos estão corretas, se a teoria está correta ou se a prática está correta, se as duas estão executadas corretamente ou se uma delas está errada. Então, nós temos que confrontar as duas coisas para chegar ao caminho da construção de um processo de raciocínio automatizado. A seguir, o engenheiro do conhecimento tem que tentar descobrir o conhecimento oculto ou subjacente, que deve ser formalizado. Todos os especialistas partem de certos pontos do senso comum no desenvolvimento das suas áreas. E muitas vezes esses pontos do senso comum não são colocados, por serem tópicos que são de conhecimento de todos. Mas o computador ele já não tem a noção do senso comum, ele já não tem noção de certas regras, de certas formas de aprendizagem e de certos conhecimentos que nós já temos e que consideramos natural e que muitas vezes nem percebemos que temos. Todo conhecimento tem que ser formalizado, até aquele que seja o mais simples e imaginável. Então, muitas vezes, coisas que nós imaginamos que não serão necessárias fazem toda a diferença na hora de formalizar a base de conhecimento. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. A seguir, nós fazemos a definição do vocabulário. Que vocabulário é esse? O vocabulário é constituído de predicados, de funções e constantes. Então, nós temos que traduzir os termos do domínio em expressões lógicas formais. Isso é um excelente exercício para a gente fazer agora que a gente está estudando lógica, mas que os engenheiros do conhecimento têm que fazer isso o tempo todo.
O que deve ser um predicado, o que deve ser uma função, o que deve ser um simples objeto, são, digamos assim, decisões que têm que ser tomadas imediatamente durante o processo de codificação da base de conhecimento. Hoje em dia, o que se faz muitas vezes é uma coisa chamada ontologia, ou também chamada muitas vezes de ontologia, e dentro das suas variantes tem uma chamada ontologia do domínio, que é a ontologia que descreve todo o conhecimento de uma área específica a que se está estudando. Então, muitas vezes, o engenheiro do conhecimento é obrigado a criar essa ontologia do domínio para não só formalizar um processo de inferência, mas também para compreender como é que funciona essa área, como é que as coisas acontecem dentro dessa área. Então, a evolução dos sistemas atuais caminha na direção das ontologias. Então, existem ferramentas de ontologia no mercado, existem ferramentas que fazem inferência baseada nas ontologias. Então, tudo que nós estamos falando agora é a base para que se possa, mais na frente, construir uma ontologia. A seguir, se procede com a codificação do conhecimento geral sobre o domínio. São criados os axiomas adicionais para esclarecer todos os termos do domínio, e é nesta fase que as inconsistências indicam muitas vezes a necessidade de se retornar para a fase anterior. Na fase seguinte, fase 5, faz-se a codificação da descrição de uma instância específica do problema. É aqui que nós vamos começar a preparar o teste do nosso sistema. Nós vamos preparar casos de teste, nós vamos fazer codificação das descrições de instâncias, e com essa codificação feita, nós passamos a testar a nossa base de conhecimento, a testar se ela foi implementada corretamente. Então, nós formalizamos uma ou mais instâncias específicas para guiar os passos de teste e de debug da base de conhecimento. Teste e debug, da mesma forma que na engenharia de software, ela significa simplesmente que nós devemos proceder com testes exaustivos e, consequentemente, depurar a nossa base de conhecimento. Para ilustrar um processo de engenharia do conhecimento, nós vamos utilizar agora um circuito eletrônico bem simples, que a maioria dos alunos da área de computação já conhecem. É um circuito eletrônico bem simples para nós ilustrarmos o processo. E nesse circuito bem simples, nós vamos verificar que a atividade é razoavelmente complexa mesmo para as coisas mais simples. Então, nós temos aqui um circuito somador. Ele é composto de 3 entradas, 2 entradas que são os bits que vão ser somados, e a terceira entrada é o bit de deslocamento, que é utilizado também para o processo de soma. Aqui nós temos 2 portas X1 e X2, que são 2 portas o exclusivo. Nós temos aí as portas AND, A1 e A2, e a porta também a porta O1 aqui. Então, nós vamos analisar a situação e vamos verificar que entradas nós temos para as saídas especificamente procuradas e assim por diante. Vamos analisar o circuito somador. Esse problema está no livro do Russell e Novak, que nós estamos seguindo aqui uma boa parte deles. Então, a primeira coisa, realizando a primeira tarefa, identificação da tarefa. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um circuito somador de 1 bit, com 3 entradas e 2 saídas. O circuito contém 2 portas de O exclusivo, 2 portas AND e uma porta O. A proposta é desenvolver um software capaz de simular e analisar o circuito. Então, você já pode me perguntar, será que os desenvolvedores analisadores de circuitos usaram a lógica que nós usaremos aqui? Com certeza, eles não devem ter usado a lógica de primeira ordem, imagino. Mas, com certeza, tudo que nós vamos discutir aqui vai estar embutido em outra forma de expressão. Ou seja, a lógica do circuito ela é colocada dentro do programa de uma forma diferente daquela que nós vamos colocar aqui. Se ele colocar dessa forma que nós colocamos aqui, ótimo. Ele vai seguir uma forma mais eficiente, até mais eficiente de representar o circuito. Se não, ele vai ser de uma forma ou de outra obrigado a seguir essa lógica e
implementá-la de uma outra forma. Bom, então, na segunda fase, nós temos que reunir o que é relevante aqui. Qual é o conhecimento relevante? A primeira coisa importante é, imagine que você não saiba nada sobre circuitos eletrônicos. Então, você tem que começar a entender que circuitos são compostos por fios e portas, que os sinais fluem através dos fios para os terminais de entrada das portas. Cada porta produz um sinal no terminal de saída que flui através de outro fio. Cada porta apresenta uma forma particular de transformar os sinais de entrada em sinais de saída. Existem 4 tipos de portas, né? AND, OR, XOR e NOT. São o que nós temos aqui nesse problema no momento. Agora temos o vocabulário. O vocabulário é composto dos objetos C1, X1, X2, A1, A2 e O1. É composto dos tipos de porta que são descritas através de constantes que são AND, OR, SHOR ou NOT. Nós temos também o valor do sinal, que são também 2 constantes, de valor 1 e de valor 0. Nós temos o predicado porta, é um predicado que identifica uma porta. Nós temos o predicado tipo, o predicado tipo identifica também o tipo de porta. E nós temos o predicado circuito, com O ou sem O, aqui nós estamos sem O, mas tem um O aqui. Então, circuito que vai identificar um tipo específico de circuito. Agora nós temos também, em continuação ao vocabulário, o predicado terminal. O predicado terminal identifica um terminal. Exemplo, X é um terminal. Nós temos uma função definida, um terminal de entrada. Por exemplo, entrada 1x1. Isso quer dizer que x1 esse predicado identifica a entrada número 1 da porta x1. Temos uma função definida no terminal de saída. A saída com o número e o circuito. Por exemplo, saída 1 da porta x1, por exemplo. Aridade. A aridade do circuito é basicamente o número de entradas e saídas. Então, a aridade de um circuito C1, por exemplo, é I para o número de entradas e J para o número de saída. Por exemplo, C1, 3, 2. Então, nós temos um circuito C1 com 3 entradas e 2 saídas. O predicado conectados. Ela é utilizada para identificar que 2 terminais estão conectados. Conectados x, y, por exemplo, conectados out 1x1 e in 1x1. Quer dizer, está conectado o terminal de saída 1 da porta x1 com o terminal de entrada 1 da porta x2. Nós temos a seguir a função de sinal. Qual é o sinal em um dado circuito? O sinal pode ser normalmente 1 ou 0, mas aqui nós temos a identificação do sinal, que é o sinal de entrada da porta x1. Agora temos os axiomas necessários para o nosso mecanismo de inferência. Então, nós estamos trabalhando agora com axiomas. 2 terminais conectados têm o mesmo sinal. Esse é o nosso primeiro axioma. Como é que eu represento isso em lógica de primeira ordem? Eu digo o seguinte: para todo T1, T2, ou seja, se T1 é um terminal e T2 é um terminal e T1 está conectado a T2, então o sinal de T1 é igual ao sinal de T2. Então, essa aqui
é a forma em lógica da primeira ordem, de dizer que dois terminais conectados têm o mesmo sinal. O sinal em cada terminal pode assumir valores 0 ou 1. Para todo T, se tem um terminal, o sinal de T ou é 1, ou o sinal de T é 0. Então, para todo T, se tem um terminal, o sinal de T é 1 ou 0. Isso equivale a dizer que o sinal em cada terminal pode assumir valores 1 ou 0. A propriedade conectado é comutativa. Então, se para todo T1, T2. Se T1 é conectado a T2, T2 também está conectado a T1. Existem 4 tipos de portas. Então, para todo tipo de porta, e K é o tipo da porta, então o K só pode ser ou AND, ou OR, ou XOR, XOR ou NOT. Então, aqui um outro teorema, um outro axioma, perdão, a respeito da nossa base de conhecimento. Continuando. A saída da porta AND é 0 se e somente se uma de suas entradas é 0. Então nós temos uma porta AND, todos nós sabemos que a porta AND, sua saída é 0 se e somente se uma de suas entradas é 0. Como é que nós fazemos isso? Fácil. Para toda G, se G é uma porta e o tipo do G é AND, então o sinal de saída 1 de G é 0. Isso se e somente se o sinal de entrada existe N, que é o sinal de entrada e que é 0. Então, se existe um sinal de entrada N que é 0, então, automaticamente, a saída da porta AND é 0. O próximo. A saída da porta OR é 1 se e somente se uma de suas entradas é 1. Então, como é que nós fazemos isso? Fácil. Para todo G, se G é uma porta e tipo do G é OR, então o sinal de saída 1 de G será 1 se e somente se existir N, que é o sinal de entrada e que é 1. Então nós estamos dizendo aqui que a saída da porta O é 1 se e somente se uma de suas entradas é 1. A saída da porta SHOR é 1 se e somente se suas entradas são diferentes. Então, nós vamos ver aqui como é que fazemos isso. Para todo G, se G é uma porta e o tipo de G é XOR, ou XOR, ou XOR, como queiram, o sinal de saída de G é 1, se e somente se o sinal de entrada 1 de G é diferente do sinal de entrada 2 de G. Então, se os dois sinais de entrada da XOR são diferentes, o sinal de saída da XOR é 1. A saída da porta NOR é diferente do sinal de entrada. A porta NOT ela simplesmente inverte a entrada. Então, como é que nós fazemos isso? Fácil. Para todo G, se G é uma porta e o tipo do G é NOT, o sinal de saída 1 de G é diferente do sinal de entrada 1 de G. Então, esses aqui são alguns axiomas necessários para nós continuarmos no nosso problema. Continuando. As portas, exceto a porta NOT, têm duas entradas e uma saída. Isso é fácil, né, fazer, embora a expressão seja um pouco longa, mas nós dizemos que para todo G, se G é uma porta e o tipo do G é NOT, a aridade do G é 1, 1. Agora, para todo G, se G é uma porta e K, que é o tipo do G, e K é AND, ou K é OR, ou K é XOR, então a aridade é G21. Quer dizer o quê? Que a porta tem duas entradas e uma saída. Então a porta NOT tem uma entrada, uma saída, as outras portas têm duas entradas e uma saída. Um circuito tem um número de terminais máximos iguais
a aridade de entrada ou saída, respectivamente. Então, como é que nós fazemos isso? Fácil, né? Isso aqui, fácil mais longo. Então, vamos lá. Para todo C e J, C é um circuito, a aridade desse circuito C é IJ. Se isso acontece, então, para todo N, né? Para todo N, N é menor. Se N é menor ou igual a 1, então o terminal de entrada de C é N, e N maior que 1 implica que a entrada de C e N é nada. E para todo N, N maior ou igual a J implica que o terminal de saída de C é N, e N maior que J, a saída de C é nada. Ele quer dizer o seguinte, que toda saída que seja maior, ou melhor, nenhuma saída maior do que a aridade é permitida, e nenhuma entrada maior do que a aridade é permitida. Então é isso que está escrito aqui. É um pouquinho complicado de entender isso aqui, mas você pode separar as partes. Primeiro, isso aqui, se, isso, então, isso tudo aqui. Isso tudo aqui pode ser dividido em várias partes. Nós temos a primeira parte, um i, a segunda parte, um i, a terceira parte. Então, vocês olhem aqui exatamente como é que está escrito aqui. É um pouco complexo você elaborar essa expressão, esse axioma, mas é mais ou menos isso aí que está querendo dizer. É exatamente isso que está querendo dizer, né? Finalmente, portas, terminais, sinais, tipos de contas e nada são coisas diferentes. Então, vamos colocar aqui, vamos diferenciar tudo. Para todo GT, G é uma porta e T é um terminal, implica que G é diferente de T, diferente de 1, diferente de 0, diferente de O, diferente de O, são coisas diferentes. Outra coisa que nós dizemos aqui é que portas são circuitos. Então, para todo G, porta G implica em circuito G. Por que isso aqui? Nós vamos ver daqui a pouco, porque essa preocupação em distinguir essas coisas aqui através de um axioma. Então, vamos lá. O que nós fizemos até agora foi uma descrição de como funciona um circuito eletrônico. Então, o circuito, né, não exatamente esse circuito que nós estamos vendo, não exatamente esse circuito aqui, mas qualquer circuito está submetido tem esses predicados e esses axiomas. Qualquer circuito. Agora, nós temos um circuito particular, que é aquele lá. Esse circuito particular é a nossa instância que nós queremos estudar. Essa é uma instância particular do problema que nós queremos estudar. Então, nós vamos descrevê-la também em lógica de primeira ordem. Como é que nós vamos descrever uma instância particular em lógica de primeira ordem? A primeira coisa que nós temos que fazer é dizer C1 é um circuito e a aridade dele é 3, 2. Quer dizer, ele tem 3 entradas e 2 saídas. A porta X1 é uma porta e o tipo do X1 é OR. Então, estamos definindo aqui uma porta X1. C1 é um circuito, X1 é uma porta XOR. X2 é uma porta, o tipo da porta é também XOR. Então, nós temos uma porta X1, XOR, porta X2, XOR. A A1 é uma porta também e é uma porta do tipo AND. Então, acabamos de definir uma porta do tipo AND. A2 é uma porta, A2, e o tipo de A2 também é AND. Então, nós temos duas portas AND, a porta A1 e a porta A2. A porta O1 é uma porta do tipo OR. Acabamos de definir uma porta O1, OR. Conectados. A saída de X1 está conectada à entrada de X2. Está aqui. É assim que nós escrevemos. Saída de X1, a saída 1 de X1 está conectada à entrada 1 de X2. A saída 1 de X1 está conectada à entrada 2 de A2. A saída 1 de A2 está conectada à entrada 1 de A1. A saída 1 de A1 está conectada à entrada 2 de A1. Vamos em frente. Também estão conectados a saída 1 de X2 com a saída 1 de C1. Então, isso aqui significa o seguinte, que a saída 1 do circuito 1 é exatamente a saída 1 de X2. Estão conectados também a saída 1 de A1 com a saída 2 de C1.
Estão conectados a entrada 1 de C1 com a entrada 1 de X1. Estão conectados a entrada 1 de C1 com a entrada 1 de A1. Estão conectados a entrada 2 de C1 com a entrada 2 de X1. Estão conectados a entrada 2 de C1 com a entrada 2 de A1. Estão conectados a entrada 3 de C1 com a entrada 2 de X2. Estão conectados a entrada 3 de C1 com a entrada 1 de A1. E mais? Bom, vamos só dar uma verificada aí. Saída 1 com saída 1 de X2. Vamos ver aqui. Entradas 1 de C1. Entrada 1 de C1 com a entrada 1 de X1. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui no desenho de novo. Aqui é o nosso desenho, né? Então é X1, X2, A1, A2 e O1. Então você vê saída de A2, entrada de O1, saída de A1, entrada de O1, entradas de X1, saída de X1 é a entrada de X2, saída de X1 também é a entrada de A2. Então esses elementos, essas entradas estão descritas, né, através da nossa instância particular. Então aqui nós temos descrição. E agora, o que nós fazemos com isso? Nós vamos verificar se o sistema está funcionando. Para isso, nós fazemos um teste. A pergunta que nós temos que fazer à nossa base de conhecimento é: existe, ou melhor, qual seria a combinação de entradas, ou seja, quais seriam as três entradas, de entrada 1, entrada 2, entrada 3, de bits, né? Para que o bit de soma seja 0 e o bit deslocado, né, o bit para o deslocado, seja 1. Olha só. Então isso em lógica de primeira ordem pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Existe I1, I2 e 3. Então quem são I1, I2 e 3? São as entradas. Que o sinal de entrada de I1, C1 é igual a I1, ou seja, a entrada 1 do circuito é o I1. O sinal de entrada 2 do C1 é o I2. O sinal de entrada 3 do C1 é o I3. Então isso aqui nós estamos só dizendo onde é que eles estão entrando. O sinal de saída 1 do C1 é igual a 0 e o sinal de saída 2 de C1 é igual a 1. Então nós queremos saber quais são os I1, I2 e 3 para que os sinais de saída 1 de C1 seja 0 e o sinal de saída 2 de C1 seja 1. Então quem é o sinal de saída 1 do circuito 1? É o bit somado. É o bit somado. E o sinal de saída 2 de C1 quem é? É o bit deslocado, o bit a ser deslocado. Bom, o sistema deve dar, baseado em todas aquelas axiomas e fatos que nós colocamos na base, a resposta deverá ser essa aqui. Né? A resposta deverá ser algo semelhante a isso aqui. O que é essa resposta aqui? Essa aqui é uma substituição. Se ele substituir o I1 por 1, o I2 por 1 e o I3 por 0, ele vai obter essa saída. Se ele substituir o 1 por 1, o I2 por 0 e o I3 por 1, também. O I1 por 1 por 0, o I2 por 1 e o I3 por 1 também. Fica ao seu dispor aí, fica à sua vontade aí fazer o teste para verificar se essas entradas e essas saídas estão corretas. Então você faz o teste aí para ver se essas entradas e essas saídas estão corretas. Bom, então nós estamos aqui trabalhando com essa base manual, mas lá na frente nós vamos ver uma forma de trabalhar isso com programação, de que forma o próprio computador pode resolver esse problema para a gente, uma vez que a gente defina a base e uma vez que a gente defina as perguntas. Vamos ver aqui. Então, qual outra pergunta que nós poderíamos fazer? Quais os conjuntos de valores possíveis para o circuito somador? Observe que não é só dar entradas e esperar saídas. A lógica de primeira ordem, ou um sistema projetado dessa forma, ele é capaz de responder a perguntas altamente inusitadas, né? Perguntas até mesmo que nós não imaginamos que poderiam ter sido feitas. E isso é o que nós podemos chamar de inteligência artificial, que nós não sabemos, nem sabemos ainda quais todas as perguntas possíveis de serem feitas. Uma pergunta que pode ser feita também é quais os conjuntos de valores possíveis para o segundo somador, ou seja, quais seriam, por exemplo, todas as possíveis entradas e saídas. Ou seja, existe I1, I2, I3, O1, O2, as entradas e saídas. Tais que o sinal de 1 de C1 é igual a I1, o sinal de 2 de C1 é igual a I2, o sinal
3 de entrada de C1 é o I3, e o sinal 1 de saída é o O1 e o sinal 2 de saída é o 2. Essa é a forma aqui da gente fazer a pergunta. O que é que a base deve nos informar? A base deve nos informar quais são as substituições para I1, I2, I3, O1 e O2, de tal forma que essa expressão seja satisfeita, ou seja, que ela seja verdadeira. Então essa é a forma que nós devemos perguntar. Bom, ainda deve estar um nó aí na cabeça como é que uma coisa vai se transformar na outra, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Bom, e o debug, como é que a gente faz? Bom, imagine que nós tenhamos esquecido de colocar aquela cláusula que diferencia 1 do 0. Então o sistema começa a provar e normalmente nós descobrimos que o sistema prova muito bem as entradas 0, 0, 0 e 1 e 1, 0, mas somente essas e não mais nenhuma outra. Por quê? Se nós olharmos a base e verificarmos a aplicação do axioma XOR aplicada a x1 temos, observe, isso aqui é o axioma. O sinal, um trecho do axioma diz lá o seguinte: o sinal de saída 1 da entrada 1 de x1 é igual a 1 se somente se o sinal de entrada 1 de x1 for diferente do sinal de entrada 2 de x1. Ou seja, na porta XOR, o sinal de saída só será 1 se os sinais de entrada forem diferentes. Então nós temos isso aqui. Se nós substituirmos o valor da entrada de 1, x1, por 1 e o valor da entrada 2, x2 por 0, essa expressão aqui se reduz a isso aqui. Sinal de saída 1x1 é igual a 1 se somente se 1 diferente de 0. Mas acontece que eu não defini em nenhum lugar do meu sistema que 1 era diferente de 0. Aí a necessidade de que eu coloque 1 diferente de 0. Senão, o sistema nunca chegará a uma verdade, porque ele não consegue achar o saber se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Para que isso aqui seja verdadeiro, é necessário que ele esteja definido como um fato na base de conhecimento. Como ele não está definido, ninguém disse isso, então ele não deveria retornar verdadeiro. Só que nós tivemos essa preocupação, se você observar bem, voltando aqui atrás, nós tivemos essa preocupação bem lá atrás. Vocabulário, axiomas, continuação. Olha só aqui, ó. G diferente de T diferente de 1 diferente de 0, então eles todos são diferentes uns dos outros. Então nós tivemos essa preocupação e o nosso sistema está forte. Mas se não tivéssemos colocado isso aqui, poderia ser necessário colocar em algum lugar que 1 é diferente de 0, além de outros predicados e funções e fatos que poderiam ainda faltar para tornar o nosso sistema perfeito. Muito bem. Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo é: poxa, mas eu formalizei uma base de conhecimentos, está aqui, cheia de axiomas, eu aprendi como é que eu coloco textos em lógica de primeira ordem. Agora, como é que eu vou pegar esse monte de textos em lógica de primeira ordem e responder a outros textos em lógica de primeira ordem? Então, como é que vai ser transformado aquele conjunto de textos, vai entender essa pergunta e essa pergunta vai se transformar numa resposta? Isso é fácil. Isso é chamado de inferência. Nós já fizemos isso em lógica proposicional. Nós fizemos resolução, nós fizemos encadeamento para frente, encadeamento para trás. E agora, no próximo vídeo, nós vamos ver exatamente como fazer a inferência em lógica de primeira ordem, que é o que está faltando aqui para a gente completar o trabalho. Então, fique curioso aí, se acalme que a gente vai ver como é que a gente pode responder a uma pergunta em lógica de primeira ordem a partir de uma base de conhecimento em lógica de primeira ordem, utilizando um processo de inferência no próximo vídeo.